Olá, meu povo, bom dia, a paz do Eterno para os irmãos, minhas irmãs, meus amigos. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente, como sempre tem feito, Dificuldades todo mundo passa. O importante é nós passarmos pelas dificuldades com Jesus. Jesus nas nossas vidas, em nosso coração. Espero que os irmãos tenham tido aí uma noite abençoada com Deus. E aqueles que estão nesse momento no trabalho, que Deus abençoe, que Deus visite nessa hora de livramento, proteção, livre das ciladas malignas. Aqueles que estão viajando, que Deus o proteja também. Aqueles que estão nos seus veículos, aviões, navios, que as mãos de Deus estejam sobre cada um deles. Deus vai quebrando os laços, tirando tudo aquilo que não é de Deus, que esteja atrapalhando o caminho do seu povo. Passamos aí uma noite na presença do Senhor, já estamos aí quase finalizando a primeira parte do dia. E estamos aqui pedindo a Deus, agradecendo a Deus por tudo que Ele é, pela presença dEle em nossas vidas, por Ele nos dar essa oportunidade mais uma vez de estar aqui. Meus queridos irmãos e irmãs, amigos, sabemos que nesta hora muitas pessoas existem por aí, pelo mundo afora, muitos perto de nós, outros distantes de nós, mas existem muitos por aí que estão com o seu coração entristecidos, pessoas que perderam aí os seus entes queridos, Mas nós que estamos aqui firmes só temos a pedir a Deus misericórdia. Que Deus possa aí visitar os corações dessas pessoas. Às vezes nós sabemos que nós vemos acontecer as coisas aí afora, no mundo e afora, mas às vezes nós nem paramos um pouco para sentir a dor que o nosso irmão, nosso amigo, nosso próximo está sentindo. Às vezes nós só sentimos quando é conosco, quando é com outra pessoa, outra família, nós não se importamos. Nós fingimos que não vemos, fingimos que não conhecemos. Esta é a realidade da vida, mas não deve ser assim. Nem sempre foi assim. Correto é nós olhar para a palavra de Deus e perceber que a palavra de Deus está dizendo o seguinte: alegrai-vos com os que se alegram, chorai-os com os que choram. Então, o que nós podemos fazer? Pedir a Deus que visita as pessoas nessa hora que estão passando por algum momento de dificuldades, dê paz, que dê alegria, na medida do possível, porque a alegria de Deus nas nossas vidas, ela sempre supera todas as coisas. Que Deus conforte e console os corações daqueles que perderam seus entes queridos, que eles se sintam abraçados por Deus nessa hora. Estou passando aqui nessa manhã para ler uma palavra. Essa palavra eu estava estudando aqui e eu vi que é uma coisa que nós devemos comentar um pouco a respeito dessa palavra. Às vezes nós não temos tempo na nossa EBD
poder de se aprofundar nas palavras a qual a lição pede que nós vá. Mas nós temos aí que fazer o possível para aproveitar essa revista, porque essa revista é muito importante. Nós estamos na revista do primeiro trimestre de 2024 e tem como tema o Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Aqui também nós temos, na lição de número 6, que será a próxima lição, domingo que vem, dia 11 de fevereiro de 2024, nós vamos estudar sobre o tema Igreja, Organismo e Organização. Esse é o tema que nós vamos estudar. Peço aí aos professores que medite nessa palavra, que faça o seu plano de aula para valer a pena, bom, para buscar interagir os seus alunos nesta lição, uma lição muito importante, a lição de número 6, Igreja, Organismo e Organização. É uma palavra, são 3 palavras que nós devemos compreender muito bem. Nós temos que entender muito bem. Nós não podemos sair da sala de aula, que é a igreja, no domingo que vem, sem conhecer o significado dessas 3 coisas, desses 3 nomes: igreja, organismo e organização. Diferente, para ficar a melhor compreensão, certo? Mas o sentido é tudo mesmo. 1 Coríntios 14 e o verso 15 vai dizer o seguinte: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Só isso, nada mais. Só esse pequeno versículo, Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Tá bom? Isso que é tremendo isso aqui. Nos dias atuais, meus irmãos, nós vemos muitas coisas acontecendo dentro da igreja. Muitas coisas acontecendo, a desorganização, a falta de companheirismo, de compreensão. Tudo isso hoje está acontecendo dentro da igreja. Outrora nós vimos que a igreja, um dia, ela já foi mais organizada. Elas já foram mais organizadas. Tá certo? Hoje nós estamos vendo muita coisa diferente acontecendo. A igreja continua sendo igreja, mas nós vemos hoje muita falta de organização dentro das igrejas. Nós vamos falar de 2 aspectos aqui, que é a organização e a decência. Primeiro, decência. Segundo, organização. Tá bom? Nós falando de decência, a decência ela vai tratar da nossa vida. Ela vai falar de mim e ela vai falar de você. Decência. Tenha decência dentro da casa de Deus. Tenha compostura dentro da casa de Deus. Você, às vezes nós andamos dentro da igreja como andamos no mundo. Às vezes nós conversamos dentro da igreja como nós conversamos no mundo. Quando nós conversamos na nossa casa, você não está na sua casa, você não está no mundo, você está dentro da igreja, você está dentro da casa de Deus. Então lá tem que haver decência e reverência ao Todo-Poderoso. Nós estamos falando de Deus, da casa do Senhor. Como é que você chega na casa de Deus? Como é que eu chego na casa de Deus? Nós se comportamos como nós estamos em qualquer outro lugar da cidade. A
casa de Deus deve ser mantida a ordem, a decência não falar, decência não andar, decência não vertir, decência não se assentar, não se levantar. Nós devemos ter decência dentro da casa de Deus. Isso é uma coisa que nós não podemos perder, meus irmãos. A decência, ela também faz parte da essência do crente, do homem crente, da mulher crente. Nós temos que ter decência até na hora da pregação, na hora da ministração, meus irmãos. Não é porque eu estou ministrando, não é porque eu estou pregando a palavra que eu vou falar o que me der na telha, não, que eu vou fazer gesto que me der na telha, não. Tá certo? Isso a gente fazemos em uma reunião, em um ensino, em uma palestra. Tudo isso pode acontecer dentro da igreja. E quando nós estamos dentro de uma reunião, quando nós estamos em uma palestra, pode ser uma palestra para casais, pode ser uma palestra para jovens, pode ser uma palestra para criança, pode ser uma palestra para adultos no geral. Aí sim nós podemos citar algumas coisas, alguma forma de falar. Nós devemos citar que é ensinando, na parte do ensinamento. Agora, quando nós estamos ministrando a palavra oficial do culto da noite, hoje nós vemos aí muitos pregadores que é convidado para pregar a palavra. Esses pregadores, ele, em vez de vir pregar a palavra para salvação de almas, para ganhar almas para Cristo, ele vai vir querer corrigir a igreja, querer ensinar a igreja, sabendo que ali já tem o anjo da igreja preparado por Deus para fazer isso. Ele não foi convidado para vir doutrinar, não. Ele não foi convidado para vir ensinar, não. Ele foi convidado para vir pregar a palavra, para vir ensinar a palavra nos corações das pessoas, dos visitantes que estão ali no geral. Tem gente que fala o seguinte, e muitos pregadores também, eles usam isso como uma forma de defesa própria, para falar o que quer, e muitas vezes fala até asneiras, tá bom? Às vezes os pregadores, eles vêm pregar na igreja, em vez de ele dizer, falar para o povo que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus cura, que Jesus leva para o céu, ele faz o seguinte: ele vai querer pregar usos e costumes dentro da igreja. Aquilo ali não é para um pregador itinerante que vem de fora fazer, não. Pregador itinerante, se ele for pregar usos e costumes em um pleno domingo, em um pleno congresso, meus irmãos, ele vai escandalizar a obra. Ele vai escandalizar o trabalho, porque muitas vezes tem pessoas ali que não é crente, não entende a realidade das coisas. Foi ali para ouvir falar sobre Deus. Foi ali para ouvir falar sobre Jesus. E agora vem cantores, vem pregadores de fora, quer humilhar a igreja. Quer falar coisas que Deus não está mandando ele falar. Porque se Deus fosse usar um pregador de fora para corrigir a igreja local, não precisava do pastor local estar ali naquele lugar, meus queridos. Mas não, eles usam isso como uma defesa própria. Não, é porque Deus está me usando, é a palavra de Deus, e Deus faz como quer, Ele leva para onde Ele quer. Eu ia pregar sobre isso, mas Deus está me direcionando para isso. Está errado. Está errado. Pregadores itinerantes ministra a palavra para ganhar almas para Jesus. Na igreja local já tem pastor lá, tem evangelista lá, tem presbítero lá,
pessoas capacitadas, pessoas instruídas na palavra, pessoas que manejam bem a palavra da verdade para ensinar o povo local ali. Você é contratado, às vezes é até contratado, porque às vezes você vem pago, você vem recebendo alguma coisa para pregar a palavra da salvação, para pregar a palavra que liberta, que cura e que leva para o céu. O ensinamento eu já falei, é o pastor que dá, certo? E aquele que o pastor achava certo, colocar diante da igreja local para dar uma palavra de ensinamento. Você quer ensinar? Você quer corrigir? Vai dar palestra, não vai pregar não. Vai dar palestra. Não vai ser um palestrante. Não coloque lá no seu título pregador itinerante não, coloque palestrante. Certo? É o seguinte, as igrejas evangélicas, Assembleia de Deus, ela já foi outrora considerada uma igreja que maneja bem a palavra da verdade, uma igreja conhecida por ser a igreja que prega a doutrina, que prega a palavra da verdade. Outrora muitas pessoas que não tinha o chamado de Deus, que ainda não era convertido, dificilmente entrava numa igreja Assembleia de Deus porque não queria ser corrigido. As mulheres não entravam, não aceitavam Jesus na Assembleia de Deus porque não queria mudar o seu ritmo de vida, não queria andar com decência e ordem. Não queria, meus queridos irmãos e irmãs, obedecer a palavra da doutrina em compostura. Procurava outras denominações mais liberais, onde ela podia cortar o cabelo, onde ela podia usar pintura, onde ela podia fazer o que quisesse. A Assembleia de Deus, ela sempre restringiu essas coisas. Ela era reconhecida por restringir essas coisas, meus irmãos. Isso é uma essência da Assembleia de Deus. Obreiros da Assembleia de Deus não iam numa reunião sem gravata, sem terno. Tá certo? Então hoje não, hoje está mudado. Pastores dificilmente iniciavam uma reunião se tivesse um obreiro ali no meio sem uma gravata. Não é que gravata salva, não é que gravata vai levar ninguém para o céu não, mas faz parte da decência de um obreiro. Faz parte da essência da igreja. Tenha compostura, a decência é ter compostura. Muito bem, vamos aqui na ordem, na parte da ordem, né? A parte da ordem que deve ser mantida na igreja também. A ordem é nós saber como funcionam as coisas dentro da igreja. Obreiros, cada obreiro chegar no seu lugar, se opor como tal obreiro, se é um presbítero, se opor como um presbítero, se é um evangelista, se opor como evangelista, se é um pastor, se colocar como um pastor, se é um membro que não exerce uma posição de cargo mais elevado dentro da igreja, se colocar como tal, não tem jeito. É a ordem, é manter a ordem. Então, hoje nós estamos vendo as coisas meio bagunçadas.
A essência da igreja está se acabando. Porém, Deus não vai deixar acontecer. Existem os remanescentes fiéis a Deus. Existem os remanescentes que não deixou apagar a palavra da verdade do seu coração, que entende que é realmente ser um obreiro na casa de Deus, um porteiro, se colocar como tal ali. Um porteiro, meus irmãos, saber buscar qual é o seu trabalho, qual é a sua função, querer aprender sobre as suas obrigações dentro da igreja. Hoje está tudo bagunçado. Hoje qualquer pessoa é colocado diante da porta para receber os visitantes, pessoas que não buscam se capacitar, que não buscam aprender, pessoas que não chegam para o seu pastor: pastor, eu sei que eu estou como porteiro, mas qual é a função do porteiro? Qual é a função do porteiro, pastor? O que é que eu tenho que fazer? Entendeu? Nós temos que olhar para os nossos obreiros hoje e ver esse desejo no seu coração de fazer a obra de Deus com decência e ordem. Não pode ser bagunçado, não pode ser de qualquer jeito. Nós vemos lá o que foi que Jesus fez. Quando ele chegou no templo, que viu aquela desordem lá dentro, pessoas vendiam dentro da igreja, pessoas faziam da casa de Deus um mercado. Qualquer outro setor de negócio, Jesus chutou o pau da barraca ali, e nós vimos que foi que ele fez, né? Foi bem interpretado por aqueles que queriam servir a Deus, mas foi mal interpretado por aqueles que queriam condená-lo. Então, dentro da igreja tem que ser mantida a ordem e a decência. Tem que ser mantida a decência e a ordem. Crianças, tenha a compostura dentro da casa do Senhor. Pais, mães, cuide das suas crianças, ensina como eles devem se comportar dentro da casa de Deus. Obreiros têm que trabalhar, meus queridos irmãos. O obreiro que chega na igreja, ora e senta no seu banco e fica lá o tempo todo sentado, sem se importar com mais nada. Você é obreiro da casa de Deus, e você no seu setor de trabalho, sendo um trabalho eclesiástico, você não pode chegar lá simplesmente. Você foi para lá para ficar sentado? Você foi consagrado, foi ungido para sentar no banco da igreja e ficar lá parado? Não. Você foi ungido para trabalhar dentro da casa de Deus. Ajude. Aprenda sobre a sua função. Isso aqui tem que ser mantido a decência e a ordem dentro da casa do Senhor. Então é o seguinte, é o tema da nossa palavra. Essa palavra da leitura bíblica diária de quinta-feira. O tema da leitura bíblica diária de quinta-feira. Mantendo a decência e a ordem dentro da casa de Deus. Mantendo a decência e a ordem dentro da casa do Senhor. Isso tem que ser mantido. A casa de Deus não é a tua casa, não. A casa de Deus não é a escola, não é um supermercado, não. A casa de Deus não é um lugar de shows, não, é um lugar de adoração. Tem que haver ali santidade, tem que haver ali reverência na casa do Senhor. O pregador está ministrando a palavra, ouça a palavra, escute a palavra. Diáconos, preste atenção. Tem alguém conversando, tem alguém atrapalhando o culto, vá lá, ponha a ordem. Certo? Mas tem que haver a decência e a ordem na casa do Senhor. Irmãs, ande na presença de Deus, se comporte na presença do Senhor.
Assembleia de Deus é uma igreja que tem uma essência da santidade dentro dela. Se você é um membro de uma igreja Assembleia de Deus, você sabe disso. Você já deve ter estudado sobre a história da Assembleia de Deus. Tá bom? Eu quero contar um pequeno testemunho aqui para você. Eu congreguei numa igreja onde o pessoal vivia de qualquer jeito. Não é que vivia desordenadamente, não. Tá bom? Porque lá era pregada a palavra, era pregado o ensino. O culto de ensino, meus queridos irmãos, era de portas fechadas. Era de portas fechadas, aonde só ia quem queria ouvir a palavra mesmo, quem não tinha medo de repreensão. Tá bom? Era chamado, antigamente, o culto de ensino, portas fechadas, o culto de portas fechadas. Ali era tratado de como o crente deve se comportar diante de Deus, como o crente deve adorar a Deus. Tá certo? Então é o seguinte, ali nós orávamos 1 hora de joelho e após 1 hora de joelho dobrado, agradecendo a Deus pelo dia, pelas bênçãos, pelas vitórias, pedindo força para passar pelas tribulações. Após 1 hora de joelho, a igreja levantava e começava a cantar os 3 hinos da harpa. Após os 3 hinos da harpa ser cantado, já entrava na palavra de ensinamento do Senhor. Era direto assim. Era aproximadamente aí 1 hora de ensino. Uns 45 minutos a 50 minutos, mais ou menos por aí. Porque não passava das 9. Então era ensino, meus irmãos. E mesmo assim, naquela época, mais ou menos aí há uns 20 anos atrás, até mais, uns 25 anos atrás, quando se dizia assim, ó, o pastor presidente das Assembleias de Deus do campo vai estar aqui hoje, o pessoal se santificava mais ainda. Aquelas irmãzinhas que chegavam na igreja com aquela sainha curta e colocavam a Bíblia na frente, ela ia com a salha abaixo do joelho. Tá bom? Naquele dia, o pastor presidente, ele sentava no púlpito da igreja e o olho dele ficava, o olho dele, meus irmãos, ele sentava no púlpito da igreja, e o olho dele ficava trabalhando. E em cada canto, em cada departamento da igreja, ele via a compostura dos irmãos, dos crentes. E muitas das vezes ele até corrigia se ele visse alguma irregularidade ali. Pastor, mas era uma igreja bagunçada? Não, não era uma igreja bagunçada. Mas, como hoje sempre tinha aquelas pessoas que não se comportavam decentemente do jeito que deveria se comportar. Mas quando se dizia o pastor presidente do campo vai estar aqui, aí você via a diferença. Hoje, o povo perdeu o respeito. Perdeu o respeito pelo pastor, perdeu o respeito pela doutrina da palavra. Tá bom? E você vê hoje a desordem dentro da igreja. Você vê hoje a falta de reverência dentro da igreja. Nós temos que trazer de volta. Essa essência. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo das irmãs se vestirem decentemente, se comportar decentemente dentro da igreja. Ainda dá tempo dos departamentos. Meus irmãos, eu vou falar uma coisa aqui, ó. Poderia ir um jovem para a igreja, no culto, mas você olhava, o jovem estava sentado lá no canto dele. Estava sentado lá no conjunto dos jovens. Opa, o jovem não veio, eu olhava e tinha um lá sentado. Não existia esse negócio dos jovens chegar na igreja e sentar lá no banco dos senhores, no banco das senhoras, ir lá para a porta. Não, ficava no lugar dele, no conjunto, no lugar onde os jovens sentam.
As senhoras da mesma forma. Sentava lá no conjunto das senhoras. Não importava quantas tinha, mas sentava lá. Tá certo? Existia ordem dentro da igreja. Hoje está tudo bagunçado. Você olha para o grupo dos jovens. Ah, não veio os jovens hoje, não veio não. Veio só um. Senta lá na porta, lá perto da porta. Você olha para as irmãs, tem 2, 3 irmãs lá no grupo, as outras estão lá no meio da igreja, sentada lá no meio da igreja. Quando o conjunto vai cantar, se levanta de lá e fica aquela falta de ordem. Uma levanta de um canto, outra levanta de outro e vai sentar lá para poder louvar a Deus. E a ordem? Onde é que está a ordem? Aonde é que está a reverência? Onde é que está a santidade? Tá certo? Tem que voltar a isso, ainda dá tempo de consertar. Todo erro ao conserto. Todo erro dá ao conserto. Então, que Deus nos abençoe aqui. Que Deus nos dê uma tarde aí na presença dEle. Um final de dia aí abençoado na presença do Senhor. Essa foi a leitura bíblica diária de quinta-feira, da lição de número 6, que tem como tema igreja, organismo e organização. Igreja, organismo e organização. Tem que haver isso dentro da igreja. Nós vamos aprender sobre isso aqui domingo que vem, na escola bíblica. Tá bom? Estudando a palavra do Senhor, no dia do Senhor, na casa do Senhor. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Um abraço. Fique na paz.